sobre a gestão no tempo, que o nome do meu método é o terreno do tempo, né? E por que eu escolhi esse nome? E eu acho que é interessante reforçar isso, porque quando, talvez vocês vão ouvir o homem do gás, do ovo passando no fundo, tá? Tem casa, tem casa. Tá bom. E quando... Bem Ai, interior, né, tava com Sueli? saudade do É interior, viu? gato. Parece que não, gente, mas olha, nada como as nossas raízes, né? E por falar em raiz, o nome do meu método é o terreno do tempo, porque quando você entra num processo de lapidação, você enxerga quem você é e seu potencial, né? Então, como eu disse, para eu poder hoje ensinar alguém, significa que eu tenho que ser a verdade. Se eu não passei pelo processo. Então, tem mais de uma década, né? Hoje eu ensino gestão no tempo, numa sessão de 3 horas, e depois faço um acompanhamento por 14 dias e já era, né? Então, o que eu fiz de diferente no método foi só sistematizar ele de uma forma que as pessoas entram muito inseguras, né? Como é um assunto antigo, as pessoas falam, será que em 3 horas eu resolvo? Porque eu tô a minha vida inteira praticamente sofrendo com isso, né? E você só consegue resolver, gente, quando você bebe de uma fonte. Então, assim, quando você bebe da fonte do especialista, você vai ter essência direta. O problema é que, às vezes, as pessoas querem resolver uma coisa achando que são coisas complexas. E a gente cria muita complexidade em muita coisa que a gente faz, né? Então, assim, eu sou muito tecnológica. A Borelli Academy é uma startup e a gente trabalha com tecnologia. Na gestão no tempo não é diferente. O que a gente tem de diferente hoje no nosso sistema é que você consegue medir os compromissos, porque isso faz parte de uma gestão, né? Mas hoje a gente tem a própria agenda, né? A agenda ela é configurada com método, e algumas outras ferramentas, como, por exemplo, um calendário. Você fala um calendário, só que o que acontece quando a gente... Eu nunca carpei um terreno, tá, gente? Eu falo desse jeito assim, usando os exemplos do dia a dia. Pensa numa pessoa que vai carpir um terreno. Ele taca a enxada. Ah, é a enxada que carpe lá. Legal. A ferramenta está certa, o ambiente está certo. Porém, existe um detalhe. Aquela enxada ela não está afiada. Então, ele vai levar mais tempo ou menos tempo carpindo, Manu? Mais tempo. Eu já carpi terreno. Acho que cada um já viu uma Pouquinho, só enxada, pra né, gente? brincar, mas já carpi. Quem não sabe o que é uma peguei enxada, pelo amor de Deus, busca aí no Google, tá? Que as gerações vão falar, o que é uma enxada? Busca, Tem gente pesquisa. jovem, tem pessoas mais jovens que Pesquisa a no gente. Google aí. Então, às vezes a ferramenta está certa, como uma agenda. Às vezes a ferramenta está certa, como um calendário. Às vezes a ferramenta está certa, é um curso, mas ela não está afiada. Se não está afiada, você não vai ter eficiência. Então, a eficiência das coisas é mais importante do que ter as coisas. Então, assim, quando a Lilian falou que eu puxo a orelha, eu puxo mesmo. Sabe por quê, Manu? Porque se você me escolhe como facilitadora do seu processo, você vai me ouvir. Ah, mas eu estou pagando. Então, pague para ouvir. Porque às vezes você precisa, do mesmo jeito que eu pago para ouvir certas coisas. E dói? Claro que dói. Então, assim, eu dou até aquela risadinha quando, cutuquei, né? Mas por quê? Tá mexendo. Significa que tá despertando. Significa que o contraste está acontecendo e logo a consciência nasce. Né? Então, essa é a função do facilitador. No final das contas, todo educador é um facilitador, né? E por que o terreno do tempo, gente? Porque no final das contas, como o tempo é a gente que passa, então quando a gente começa a fazer melhores escolhas, a gente começa a usar a enxada. Então você planta, você espera, você se sincroniza com a natureza, você descansa e fica um processo leve, fica uma vida mais leve. Por mais que a gente tenha desejos, né? Quando a pessoa fala muito assim, eu tô sem tempo, você não tá fazendo melhores escolhas. Eu tô cansada, você não tá respeitando o seu tempo. Eu quero resultado. Aí eu pergunto, o que significa resultado?